para quem está assistindo em aula gravado. Seguinte, galera, a gente vai dar início agora ao nosso próximo capítulo, tá? O conteúdo de vetores eu vou finalizar onde a gente parou, tá? Passamos já aí alguns meses já. Alguns meses não, né? Algumas semanas, eu acho que foi por volta de um mês. Gravado um mês, acho que umas 4 semanas que nós ficamos estudando vetores, né? Então eu vou parar onde na aula passada, certo? Vou finalizar o conteúdo ali. O próximo capítulo que vocês têm a estudar é o movimento circular uniforme, certo? Também, né, como já é de costume, né, que nem os demais capítulos, era um capítulo voltado ao nono, que, né, no construir nós adiantamos, né, é do primeiro, na verdade, né, o conteúdo de primeiro ano, que aí no construir nós adiantamos para o nono, e agora esse ano, né, para terminar de piorar a situação, né, no início do ano até conversei com vocês, que esse ano vai ser um pouquinho complicado para vocês, né, em relação à física, porque nós adiantamos o conteúdo que era do primeiro para o nono e agora o que era do nono para o oitavo. Então, até que não sei se vocês lembram, mas eu até brinquei com vocês que vocês vão penar um pouquinho para compreender. E ainda mais teve essa pandemia, né, para terminar de piorar a situação de vocês. Mas vamos lá. Movimento circular uniforme, pessoal. Era um conteúdo que os meninos do nono ano tinham pavor. Tá? Tinha pavor disso aqui, porque isso daqui, galera, pode ser um pouquinho complicado. Assim eu queira. Lógico que estamos no período de pandemia, as aulas estão sendo à distância, vocês ainda estão no oitavo, então logicamente que eu vou fazer de tudo para facilitar a sua vida. Relaxe que eu não vou querer prejudicar, né? Todo o conteúdo ele pode ser complicado assim eu queira, né? Então relaxe que aqui eu vou fazer de tudo para explicar da forma mais simples possível, tá? E também não vou explicar tudo que eu preciso explicar, porque vocês também estão no oitavo ano ainda. Tá? Então não tem necessidade disso. A gente vai ver uma coisa bem mais superficial mesmo. Lógico que eu vou passar as equações de velocidade linear, de velocidade angular, eu vou explicar para vocês o que é um radiano, eu vou explicar tudo isso daí, né? Só que eu não vou aprofundar, não vou mentir para vocês que eu vou porque eu não vou. Tá? Eu não tenho condição de fazer isso, ainda mais à distância, certo? Então vamos lá. Movimento circular uniforme, tá? Então, pelo nome, já dá para entender mais ou menos o que se trata esse movimento, né? Esse tipo de movimento. É um movimento, né, circular. Né? Pessoal, a gente estava estudando o MRU, né, em relação à cinemática, e o MRUV. Tá? Tem uma diferença aqui. O que é que esse R significa? Alguém lembra? Alguém fala para mim o que é que esse R aqui significa? Retilíneo. Retilíneo, perfeito. E o que é uma coisa retilínea, Pedro? Que varia. Não gosto disso. Ó, por exemplo, esse MRU significa movimento retilíneo uniforme. Esse MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, esse R não significa que varia. Retilíneo, te lembra que o que? A palavra retilíneo. Não sei. Retilíneo, cara, significa linha reta, tá? Então, por exemplo, nesse movimento MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Uniforme significa que a velocidade não vai mudar, é uma coisa constante, tá? Então, nesse movimento, o movimento retilíneo uniforme, o objeto não muda a velocidade e é em linha reta. Então, esse é o movimento retilíneo uniforme. O objeto ele nunca vai fazer curva, ele vai sempre em linha reta. Por isso que ele é retilíneo. Então, a palavra retilíneo significa isso. Tá? Então, aqui nós temos a nossa primeira diferença entre esse movimento e o anterior que nós já estudamos. Nesse caso, meu movimento ele é circular. E no caso do MRU, o meu movimento é em linha reta, ele não dobra. Tá? E uniforme significa dizer que a minha velocidade é constante, da mesma forma do MRU. Tá? Então, nós temos o MRU e nós temos o MCU. Que é o MRU? Movimento retilíneo uniforme. E o MCU? Movimento circular uniforme, que é o que nós vamos ver hoje. Certo? Qual a diferença básica? Que nesse caso aqui o objeto ele vai em linha reta, ele é retilíneo. E nesse caso aqui o movimento ele é circular.
Essa é a diferença fundamental, é a principal diferença entre movimento retilíneo uniforme para movimento circular uniforme. Certo, pessoal? Deu para entender isso aqui? Repete. Tá, vou resumir. Movimento circular uniforme é um movimento em linha, né? Em linha reta, não, desculpa. É um movimento circular em círculos com a mesma velocidade uniforme. Essa é a diferença. Já no caso que nós já estudamos, o MRU, esse R é de retilíneo, ou seja, de linha reta. Então, nesse caso aqui é circular, e nesse caso que nós já estudamos é linha reta. Isso vai ter algumas diferenças, tá? Algumas características bem diferentes, na verdade, tá? Entre o movimento retilíneo e o movimento circular. Tá? Então, nós vamos ver o movimento circular a partir de hoje, né? A aula de hoje vai ser bem tranquila, não vou nem iniciar muitas equações não, só vamos ver duas bem simples, tá? O movimento circular uniforme, tá? O MCU, acontece quando a sua trajetória é uma circunferência e o módulo de sua velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Então, tá aqui, né? Eu acabei de definir o que é o movimento circular uniforme. É quando a trajetória do objeto ela é sempre circular, ela forma uma circunferência, tá? E o módulo da velocidade é constante, tá? É constante no decorrer do tempo. Então, a velocidade ela não altera, o objeto ele vai sempre rotacionar com a mesma velocidade e, como eu acabei de falar, vai ser um movimento circular, tá? A trajetória dessa bolinha vai ser circular, certo? Então, isso é um movimento circular uniforme. Alguém não entendeu isso, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Sim. Sim, né? Ok. Algumas aplicações do nosso cotidiano que nós vimos aí o movimento circular uniforme, tá? Em nosso cotidiano é como observarmos o movimento realizado por ventiladores, rodas de carro e também pelo liquidificador. Tá? Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam o movimento circular uniforme. Lógico, né, que o ventilador, por exemplo, você tem lembre que no movimento circular uniforme a velocidade é constante. Aí você fala assim, ah, professor, constante aqui não muda, tá? Ah, professor, mas o ventilador ele tem várias velocidades. O meu ventilador aqui ele tem 225.438 velocidades, por exemplo. Então não é um movimento circular uniforme. Não, calma aí, você não vai ficar alterando. Agora, se você deixar sempre na velocidade 280, por exemplo, você vai perceber que o ventilador ele vai sempre rotacionar. Ventilador não, né? A hélice vai fazer um movimento circular e sempre com a mesma velocidade. Então ali é um exemplo de movimento circular uniforme. Mesma coisa o liquidificador, né? Sabemos que tem várias velocidades. Só que se você não vai ficar alternando, porque aí você já não tem mais um movimento circular uniforme. Mas supondo que você deixe sempre na mesma velocidade, você vai observar que a hélice ali do liquidificador vai sempre rotacionar também com a mesma velocidade. Então, os exemplos que nós vimos assim, com muita clareza do movimento circular uniforme pode ser esse, tá? O ventilador e o liquidificador. Mas nós temos aqui também, ó, a roda gigante, né? Ela sempre rotaciona ali com a mesma. Lógico, tem as paradas e tudo mais, mas a gente despreza isso daí, né? Ela pode rotacionar aqui sempre com a mesma velocidade. Temos aqui o pneu da bicicleta, que sempre rotaciona com a mesma velocidade, né? Supondo que a minha velocidade linear seja constante, né? Ou seja, eu não vou pedalar mais forte ou mais lento, né? Eu vou supor que eu vou manter, né, ali a minha velocidade linear, né? Então, se a minha velocidade for linear, certo? Se a minha velocidade for constante, então o meu movimento circular ele também vai ser constante, né? Então nós temos aqui algumas aplicações no nosso cotidiano, tá? Os ventiladores, essa roda de carro, né? O liquidificador, são outros exemplos. Ok. Toca-disco, né? Também é um exemplo. Tá? O movimento de um objeto fixo no disco que gira e executa um movimento uniforme, tá? Se um disco gira com velocidade angular constante, então teremos um movimento circular uniforme, tá? Então isso aqui, movimento circular uniforme. Lá na frente, pessoal, próxima aula, tá? Próxima semana, a gente vai ver bem direitinho o que é essa velocidade angular, certo? Existe uma diferença entre velocidade linear
e velocidade angular. Tá? São duas coisas diferentes, certo? Velocidade linear para velocidade angular. Mas isso aqui a gente vai comentar depois. Outro exemplo, né, de movimento circular é o ponteiro do relógio, né? Eu acho que esse exemplo aqui é o principal exemplo, né? É o exemplo mais perfeito de todos, né? Não podemos, lógico, cada ponteiro ele vai ter uma velocidade angular diferente, mas ele sempre rotaciona com a mesma velocidade. Com certeza, né? Até porque se ele não rotacionasse com a mesma velocidade, esse relógio não teria não teria função, né? Não teria funcionalidade nenhuma. Ele tem que rotacionar com a mesma velocidade para que ele esteja naquela posição naquele determinado instante, né? Para poder contabilizar as horas de forma correta, certo? Então nós temos aqui o ventilador, temos aqui o liquidificador, temos a roda do pneu da bicicleta, a roda do carro, temos o toca-disco, que também rotaciona ali com a mesma velocidade. Nós temos aqui os ponteiros do relógio, né, que também rotaciona com a mesma velocidade, né? Então nós temos aqui algumas situações. A roda gigante, também já comentei, né? Os satélites artificiais também, tá? Nós temos os satélites artificiais, né? Então, temos aqui a Terra, temos aqui os satélites, né? Os satélites eles estão, para quem não sabe, pessoal, o satélite não fica parado, não, tá? Não, voando aqui no espaço, ele está rotacionando aqui, ó, ao redor da Terra, né? Então, os satélites também, eles fazem movimento circular uniforme, né? Satélites a grandes altitudes podem executar movimentos circulares uniformes em torno da Terra, tá? Principalmente, galera, os satélites geoestacionários, tá? O que são os satélites geoestacionários? Os satélites geoestacionários, essa palavra é bem conhecida, né, por alguns, geoestacionário. O que é o satélite geoestacionário? Geralmente é os satélites que tendem a permanecer na mesma posição em relação à Terra. Por exemplo, suponha que aqui está o Brasil, né? Aqui está o Brasil. Aí aqui em cima tem um satélite. Esse satélite ele vai rotacionar em torno da Terra. Só que se, por exemplo, a Terra também está rotacionando, tá? Por exemplo, está rotacionando para cá. O satélite também. Se o satélite rotacionar mais lento do que a Terra, vai acontecer um momento que, em vez do satélite estar em cima do Brasil, ele vai ficar um pouco mais atrasado, vai ficar aqui, ó. Isso se o satélite for mais lento. Se o satélite rotacionar mais rápido do que a Terra, vai ter um momento que o satélite vai passar do Brasil. Vai estar mais ou menos aqui, e o Brasil vai estar lá em cima. Então, o que são os satélites geoestacionários? São aqueles satélites onde ele está sempre na mesma posição. Para isso acontecer, o que deve acarretar nesse satélite? A velocidade angular do satélite tem que ser o mesmo da Terra. Então, a partir do momento que a Terra rotaciona, o satélite também rotaciona e na mesma velocidade angular. Fazendo isso, ó, ele sempre vai estar em cima do Brasil. Quando o Brasil estiver bem aqui, o satélite estacionário vai estar bem aqui. Quando o Brasil estiver bem aqui, o satélite vai estar bem aqui. Então ele vai rotacionar quando o Brasil estiver aqui, o satélite vai estar bem aqui. Então o satélite ele vai sempre rotacionar com a mesma velocidade angular que a Terra. Então isso que é um satélite geoestacionário. É um satélite que a gente vai estar sempre na mesma posição em relação à Terra, né? Lógico que ele não vai estar parado, ele vai rotacionar. Então ele vai estar na mesma posição em relação à Terra. Se eu estava em cima do Brasil, após eu rotacionar, eu também vou estar em cima do Brasil, porque a Terra também está girando. Então ele vai estar, entre aspas, para vocês entenderem, girando junto com a Terra. É isso. Isso que é o satélite geoestacionário, tá? E nós sabemos que a Terra ela tem um movimento constante, né? Ela rotaciona com a mesma velocidade. Então, o satélite também vai rotacionar no geoestacionário com a mesma velocidade. Então, nós podemos dizer que isso é um movimento circular uniforme. O satélite rotacionou com a mesma velocidade, foi constante. Tá? Então, aqui é uma outra aplicação. Tá? Fugiu um pouquinho da Terra, mas é uma aplicação. Né? Ok. Até aqui, pessoal. Deu para entender, mais ou menos, o que é um movimento circular uniforme? Sim. Sim. Todo mundo? Todo mundo entendeu? Ok. Ok, vamos para nossa. Hoje eu vou passar para vocês o que é frequência e período. Bem simples, tá? Sopra. Frequência, tá? O que é frequência? Frequência, pessoal, é o número
de voltas que um objeto, tá? Que rotaciona, lógico, dá em um certo intervalo de tempo, tá? Então, frequência é o número de voltas que o objeto dá em um certo tempo. E geralmente, esse tempo nós vamos medir ele em segundo, tá? Então, o que é frequência? Frequência é a quantidade de voltas que ele dá em cada intervalo de tempo. Por exemplo, vamos supor que um objeto ele rotacionou, ele deu, por exemplo, aqui 10 voltas em 5 segundos. Por exemplo, ele deu 10 voltas em 5 segundos. Qual é a frequência dessa rotação? O que é frequência? É a quantidade de voltas que o corpo dá em apenas um segundo, ou em um minuto, em uma hora, depende de qual vai ser o tempo, certo? Geralmente nós medimos em segundos, que é para dar de acordo com o SI, certo? Então, pessoal, a frequência, de acordo com o SI, é o número de voltas que o corpo dá em um segundo, tá? Então, para pensar aqui, ó. Ele deu 10 voltas em 5 segundos. Então, quantas voltas ele deu em um segundo? Matemática básica aqui. Quantas voltas ele deu em um segundo? 2. 2 voltas. Então, a frequência é 2. Só isso. Frequência é o quê? É o número de voltas que o corpo dá em um segundo. Pode ser em um segundo, pode ser em um minuto, em uma hora, em um dia. Depende de como é que vai estar a unidade. Se for no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, vai ser em segundo, tá? Nós vamos usar em segundo aqui sempre, tá? Então, se eu dei 10 voltas em 5 segundos, em cada segundo eu dei 2 voltas. Então, minha frequência é 2. Aplicando a nossa fórmula aqui, ó, eu posso dizer que a minha frequência foi quem? Número de voltas. Esse N é o número de voltas. Que no caso foi quem? Foi 10 voltas. Então, aqui é 10. Dividido pelo intervalo de tempo. Que no caso foi 5. Dividindo 10 por 5 vai dar 2. Professor, qual é a unidade? Como aqui eu tenho segundos, tá? Então a minha unidade é Hz. Alguém sabe o que é Hz? HD? Hz. Hz. Hz, pessoal, significa Hertz, tá? Hertz. Hex. Hertz. Com Z. É um R aqui, tá? Hertz, tá? A gente usa muito isso aqui em estação de rádio, né? Frequência de rádio. Por exemplo, qual é a frequência da rádio 100, você sabe? Não. Não? A Eu não frequência do assisto rádio. rádio é a sua numeração. A frequência do rádio, da rádio 100, é 100. Por isso que é rádio 100. Na verdade, para ser mais exato, não é nem 100. Se você for colocar 100, vai ficar chiando um pouquinho. A frequência exata é 100,9. Coloca lá para tu ver. Vai ser 100,9 megahertz. Nunca ouvi falar? 95 MHz, 100 MHz. Então a rádio 100 que você escuta no rádio mesmo, eu acho que hoje em dia ninguém mais escuta rádio, na verdade, né? Mas tudo bem. É 93, no dia dos domingos. Como é que é? Eu só escuto FM 93 no dia de Pronto. domingo, que é quando eu estou indo lá por causa do meu irmão. FM 93. Eu acho que ele não crava 93. Eu acho que é 93,4, 93, acho que é 93,4. Né? 93,4. É, 93,4. Pois é, ele não crava. Mas nós falamos 93, né? Pronto. Aí aqui tu tem megahertz, tá? O que é FM? Isso aqui vocês vão estudar em onda. FM significa frequência moderada. Olha aqui a palavra frequência. Frequência moderada é o que significa FM. Não sei se vocês sabem, mas existem dois tipos de rádio, né? Existe a rádio FM e a rádio AM. Né? A AM hoje em dia ninguém mais nem escuta mais. Isso aqui é mais no interior. FM, Eu penso que a gente sempre fala rádio FM, FM, mas a gente não sabe o que significa FM. FM significa frequência moderada. Então, nesse tipo de estação de rádio, nós trabalhamos com a frequência. Já a rádio AM significa amplitude moderada.
que aí nós já trabalhamos com a amplitude que foge um pouquinho do nosso conteúdo. Esse aqui é mais conteúdo de ondas, que vocês... Ah não, vocês não veem mais ondas. Agora vocês só vê física 1, agora estão só no ano. Droga. Mas é isso aí, tá? Então a rádio FM 93,4 MHz. Então aqui, ó, a gente vê a unidade Hertz. Por que é a unidade Hertz? Porque isso é uma frequência, tá? Isso é uma frequência. Então, não vou entrar muito nisso aqui, porque isso aqui é mais outro conteúdo. Mas a unidade de frequência vai ser o quê? Vai ser Hertz. Isso se o tempo for segundo, tá? Se o tempo for segundo. Professor, se o tempo for minuto. Se for minuto, a unidade vai ser RPM. Isso aqui nós vemos muito isso aqui, ó, quem gosta de jogar jogo, né? Principalmente para o jogo de carro. Jogo de carro, se você for parar para observar, né? Quando você tem a velocidade ali, 24, né? No jogo de carro, principalmente se ele for dos Estados Unidos, né? Se ele for norte-americano, a unidade não é quilômetros por hora, que nem aqui no Brasil. Se você for ver lá no velocímetro, vai estar 24 RPM. Quando não tem RPM, tem assim, ó, RPH. Pode ir lá. Quem joga jogo de carro pode ver como você vai perceber isso hoje. A velocidade não é quilômetros por hora, é RPM ou então RPH. RPM é o que? Rotações por minuto, tá? Se for em minuto. E RPH, adivinha? Rotações por hora, tá? Se for em hora. Agora, se for em segundo, a unidade é Hertz, que é o que nós geralmente usamos, tá? Inclusive, pessoal, curiosidade, tá? Existe uma banda chamada RPM. Já ouviram falar dessa banda? Não. Já. É uma banda de MPB. A banda RPM é exatamente devido a isso aqui. Rotações por minuto. A banda RPM é em homenagem à frequência. Olha que louco. Se você nunca ouviu, depois termina aqui você procura. A banda RPM é muito antiga aqui no Brasil, inclusive, né? É a banda de rock brasileira surgida em 1983, tendo sido uma das populares do país nos anos de 1984 a 1987. Exatamente. O meu fiel Google em pessoa, você acabou de pesquisar? Wikipédia. Ah, sim. Então, pois é. RPM é exatamente devido a isso daqui, ó, em homenagem. Professor, mas que olha que legal isso daqui. Professor, mas o que tem a ver RPM com MPB? Pessoal, acredite se quiser, é porque os fundadores da banda, eles eram, adivinha? Adivinha? Físico. Físicos. Louco, né? Bora montar uma banda. Os caras eram físicos, aí em homenagem colocaram na banda RPM. Outra curiosidade, a banda, já viram a banda Engenheiros do Havaí? Já viram Banda essa? não pode falar comigo, não conheço nenhuma. Meu Deus, porque vocês 12, 13. Somos novos. Vocês são dos anos 2000 já. Somos de 2020. Pronto, a banda Engenheiros do Havaí também já é meio antiga e tal. Muito conhecida aqui no Brasil. Pesquisa aí, vai, Google. Engenheiros do Havaí. E também a banda Engenheiros do Havaí foi devido a isso aqui. Eles eram engenheiros de fato, né? Na verdade, alguns se formaram em engenharia, né? Outros não. Eles fundaram a banda na época da graduação, né? Sempre tem, né? Tipo, banda de faculdade, essas coisas, né? Então eles criaram a banda na época que estavam, né, na graduação ainda. Aí alguns terminaram, outros não. Mas eles se chamam Engenheiros do Havaí porque eles cursavam engenharia. Uns eram engenheiro civil, outros engenheiro mecânico e tal. Então é bem interessante. Então, uma banda de rock brasileira, formada em 1983 na cidade de Porto Alegre por Humberto Gessinger, vocal e baixo, Carlos Steng, guitarra, Marcelo Pis, baixo e Carlos Maltes, bateria. Alcançou grande popularidade com suas canções líricas e críticas. É isso aí. Ok, obrigado pela participação, Pedro. Vamos lá, pessoal, só para a gente poder praticar aqui um pouquinho, ó. Primeira questão, duas questõezinhas bem tranquilas, tá? Uma roda realiza 30 voltas em 5 segundos. Determine a sua frequência. Pessoal, primeira coisa que você faz na questão de física, eu falei isso aqui há muito tempo atrás. Primeira coisa que você faz é anotar os dados. Primeira coisa. Depois que anotar os dados, qual é a segunda coisa? Anotar a fórmula.
E por último, substituir. Isso você vai seguir para sempre, cara, em física. Então a roda realiza 30 voltas. Então o N, que é o número de voltas, é 30. Em 5 segundos. Então o tempo é 5 segundos. Ok. Agora eu vou anotar a fórmula. Frequência é igual a N dividido por delta T. Se você ainda não pegou isso daqui, você tem que pegar. Certo? Tem que pegar isso aqui. Tá? Bate o print aí e faz. Tá? Ok, né? Então frequência vai ser... Opa, apaguei, ó. Então vai ficar assim, ó. Frequência é igual ao número de voltas dividido por delta t. Então a frequência vai ser igual. Qual é o número de voltas? O número de voltas 30. é 30. Dividido pelo intervalo de tempo, que é 5. Dividindo 30 por 5, qual é a frequência? 6. 6. Tá vendo que isso aqui está em segundos? Sim. Então qual é a unidade? Hertz. Hertz. Tá aqui, ó. Hertz. Se você não conseguiu entender a minha letra, Hertz. Né? Ok, e é só isso. Alguma dúvida? Não. Ó, questão de número 2, tá? Questão importante também. Uma partícula em movimento circular possui uma frequência de 1200, só que é 1200 o que, ó? RPM, não é a banda, tá? Rotações por minuto. 1200 rotações por minuto. Aí ele quer que você transforme essa frequência em Hertz. Pessoal, em Hertz significa por segundo, por minuto ou por hora? Por segundo. Por segundo. Então, como é... Ó, eu não expliquei isso aqui, mas vou explicar agora. Fica a dica para vocês. Como é que eu transformo de RPM para Hertz? Muito simples, pessoal. É só você dividir por 60. Você vai dividir por 60. Certo? Então, você vai pegar 1200, vai dividir por 60. Aí você vai ter as rotações por segundo. Para dividir isso aqui por 60, você pode cortar esse zero. 12 dividido por 6 vai dar 2. Esse zero vem para cá, vai dar 20. Então, 1200 RPM significa 20 Hz. 20 Hz. Só isso, tá? Então, tá aí fica a dica para vocês, ó. Para transformar de rotações por minuto para Hz, é só você dividir por 60, tá? Divide por 60. Pessoal, para finalizar, período, tá? O período, eu não sei porquê, mas é um T, tá? O símbolo de período é um T, tá? Na verdade, mentira, eu sei sim porquê, tá? E é um T grande, tá? Um T maiúsculo. Isso não é um T minúsculo. Geralmente o T minúsculo nós utilizamos para variação de tempo, tá? Então, T maiúsculo, que é o Tzão, não me entenda mal, é para período, tá? Sobre o que período é T e tal, é porque vem de tempo, tá, pessoal? Período é tempo, é em inglês, tá? E, geralmente essas coisas de física, a maioria das coisas, as abreviações é em inglês, né? E tempo em inglês é time. Então aqui tem um T grande. E é um T grande porque o T minúsculo já é para variação de tempo. Então são duas coisas diferentes. Período, o que é o período? É o intervalo de tempo que o móvel gasta para realizar uma volta. Apenas uma volta. É o tempo que o objeto leva para dar uma volta. Lembre, pessoal, período é tempo. Período é tempo. Então, o que é período? É o tempo que o objeto leva para dar apenas uma volta. Deixa eu voltar lá para aquele caso anterior, aquele no primeiro caso. Ah, eu apaguei. Que era tipo assim, um exemplo. Um corpo ele deu 10 voltas em 5 segundos. Não era assim? Pronto. Nós já fizemos aqui a frequência. Né? A frequência deu quanto a frequência? Deu 2. O que é frequência mesmo? Frequência é o tanto de voltas que eu dou em 1 segundo. Se eu dei 10 voltas em 5 segundos, então em 1 segundo eu dei 2 voltas. Isso é a frequência. Agora o que é o período, que é o T maiúsculo? O período é o tempo que eu levo para dar uma volta. Isso é o período.
Então, pessoal, ó, se eu dei 10 voltas em 5 segundos, quanto tempo eu levei para dar uma volta? Deixa eu ver. 5, 3. 2. 2? É só trocar o jeito. Pera. Ó, esquece a fórmula ainda, tá? Vamos analisar a lógica aqui. Hum. Se eu dei 10 voltas em 5 segundos, quantas voltas eu dei em 1 segundo? 2. Não, 2. sim, 2. É verdade. Isso aqui é a frequência, tá? Perdão. Agora eu vou fazer reformular a pergunta. Né? Eu dei 2 voltas em 1 segundo. Ok. Agora, a pergunta é a seguinte, ó. Quanto tempo eu levei para dar apenas uma volta? Quanto tempo pra. Só uma? Dar uma Meio volta. segundo. Quanto? 0. Como é que é? Meio segundo. Meio Ai, segundo. Para dar uma volta, apenas uma, eu levei meio segundo. É tanto que se você for parar para observar, ó, em uma volta foi meio segundo. Mais uma volta, mais meio segundo. Aí é o que nós temos aqui, ó. 2 voltas por segundo. Meio com meio vai dar 1. Né? Meio com meio vai dar 1. Então, nesse caso aqui, ó, o tempo que eu levei para dar uma volta foi só de meio segundo. Metade, tá? Então, isso é o período. Para você calcular o período, é só você inverter a nossa fórmula antiga. Se você não lembra, a frequência era quem? N sobre ΔT. Isso é a frequência. E o período vai ser exatamente o contrário disso. Ó. Vai ser o tempo sobre o N. Então, nesse caso aqui, seria quem? Seria 5 sobre 10. Simplificando isso daqui, vai dar o quê? 1 sobre 2. Em 1 sobre 2, 0,5. Deu para entender? Muito fácil, pessoal. Muito fácil. Frequência N sobre ΔT e período ΔT sobre N. Uma coisa importante que você acabou de perceber aqui é que a frequência e o período são coisas contrárias. Ah, meu Deus. Então, você observa aqui, ó, que a frequência e o período elas são contrárias. Ó. Um é ΔT sobre N e a outra é N sobre ΔT. O que eu posso afirmar sobre isso? Que a frequência e o período elas são grandezas inversas, tá? Que o período é igual a 1 sobre F. Ou, se eu quiser, eu posso dizer que o F é igual a 1 sobre T. Não deu para ver, tá? Que o F é igual a 1 sobre T. Elas são contrárias uma à outra. Ou seja, se na questão eu tenho a frequência, automaticamente eu já tenho o período. Se na questão eu já sei o período, automaticamente eu também já sei a frequência. É só você fazer o quê? Só você inverter. Por exemplo, ó, para vocês entenderem, eu fiz o exemplo de 10 voltas, de novo, tá? Em 5 segundos. Só que esse exemplo eu fiz lá atrás. Não foi? Eu fiz esse exemplo para explicar a frequência para vocês, que é N sobre ΔT. Que nesse caso aqui dava quanto? 10 sobre 5, que deu 2. Esse 2 é o que? 2 Hz, que é o que? Frequência. Confere? Eu não preciso fazer de novo para achar o período. É só você inverter. Como assim inverter? O denominador vira o numerador e o numerador vira o denominador. Por exemplo, nesse número 2, quem é o denominador? 1. Quando você inverter isso daqui, ó, vai ficar o 1 em cima e o 2 embaixo. E realmente o período é isso aqui. É 1 sobre 2, que vai dar 0,5. Conclusão. Se você sabe a frequência, automaticamente você também já sabe o período. É só você inverter. O numerador vai virar o denominador e o denominador vai virar o numerador. Ou vice-versa. Se você já sabe o período, se você inverter, você tem a frequência. Elas são operações inversas. É o que está aqui, ó. O período também pode ser calculado fazendo-se o inverso da frequência. Ok? Deu para entender, pessoal?
Deu. Exemplo. Deu. Uma serra circular executa 10 rotações em 5 segundos. Determine o período e determine a frequência. Vamos lá. Qual que a gente calculou primeiro? O período ou a frequência? Frequência. Eu também, acertou. Pode ser qualquer um, tá? Mas eu prefiro calcular sempre a frequência, eu não sei porquê. Né? Eu prefiro sempre a frequência. A frequência vai ser quem? Mas poderia ser qualquer uma, tá, pessoal? Qualquer um primeiro, tá certo. Mas eu gosto sempre de calcular a frequência primeiro. Frequência é quem? N sobre ΔT. Não confunde, tá? ΔT sobre N é o período, tá? Frequência é N sobre ΔT. Então, quantas voltas deu? Olha, eu vou fazer porque eu estou citando, né? Teve nem graça. Qual foi as rotações? 10. Qual foi o período? 5. Qual foi a frequência? 2. Essa foi a frequência. E quem foi o período? Ou você faz uma nova fórmula, tá? Período é igual a ΔT sobre N, que é realmente isso daqui. Ou você só inverte. Você não já sabe a frequência? Inverte 1 sobre 2, você tem um período. Ah, pessoal, nem falei a unidade. A unidade de período é segundo, tá? Normal, é segundo. Segundo, tá? Pronto, só isso. A Vai frequência, ser 2 Hz, e o período 1 sobre 2 segundos. Ou 0,5, tanto faz. Tá? Mas se a frequência for de hora? Pronto, boa. Boa. Hora, minuto, Boa pergunta. Por que que aqui o período é segundo? O período... Ixi, travou meu mouse. O período aqui é segundo porque a frequência é em Hz. E lembre que Hz é por segundo. Agora, supondo que a frequência fosse 2 RPM, tá? 2 RPM, rotações por minuto. Então, o meu período seria minuto. Entendeu? Se a minha frequência fosse RPH, rotações por hora, então meu período seria em hora. Você vai de acordo com o que está a frequência. Deu para entender? Deu. Ok. Sim. Pessoal, é isso, tá? Só para finalizar aqui, eu vou fazer a terceira que parece ser uma boa questão. Ó, diz assim, ó. Um corpo efetua 600 voltas. Então isso aqui é o N, tá? Já anota, já anota. Olha as dicas que eu dei lá atrás. Já anota os dados. N é 600. Numa circunferência em 2 minutos, então ΔT de 2 minutos, tá? 2 minutos. Determine a frequência em Hz. Pessoal, para a frequência estar em Hz, o meu ΔT tem que estar em quê? Segundo. Segundo. Isso aqui eu já falei algumas vezes. E o tempo aqui está em minuto, então é só transformar, pessoal. 2 minutos são quantos segundos? 60. 20 segundos. Pronto. Então vamos calcular a frequência. Frequência é quem? N sobre ΔT. Maria. Então vai ficar assim, ó, 600 dividido por 120. Não é por 2, tá? Por 120, porque ele quer em Hz. Se eu colocar, eu poderia botar 2? Poderia. Daria 300. Só que daria 300 RPM, rotações por minuto. E ele quer em Hz, então tem que ser em segundos, tá? Você pode cortar aqui. 60 dividido para 12 vai dar 5, tá? Dá 5. Pronto, acabou. 5 o quê? H, 5 Hz. Deu para entender isso aqui? Deu. E ele quer que você calcule também, ó, o período em segundos. Não vou nem perder meu tempo, ó. Eu não já sei a frequência? Sabe? Então é só você inverter. Então quem é o período, que é o termo tesão? 1 sobre 5 segundos. Se quiser, pode deixar assim. Ou se quiser, né? Para fazer a conta. 2,5? Não, cara. 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Ah, Né, ó. 1 dividido por 5. 0,0. 10 dividido por 5, 2. 0,2. Eu prefiro, sim, né? Pessoal meu, eu prefiro deixar em fração. Tá? Então, a frequência é 5, inverte, ou seja, o denominador vira o numerador vira o denominador, você tem um período. Lembre que a frequência é o período. Se você já tem a frequência, automaticamente você também já tem um período. Lembre disso, é só você inverter. Pessoal, e por hoje seria isso.
tá? Seria basicamente isso. Definição de o que é um movimento circular, que é um movimento onde o corpo ele vai fazer rotações, né? Com velocidade constante, tá? Isso é um movimento circular. E definição de período e frequência. Alguém tem alguma dúvida? Algo que vem pela frente? Não. 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 É isso. Então por quê? Sempre no final da aula já nos assusta com essas coisas aí. Né? Mas é bem facinho. Da mesma forma que, por exemplo, isso aqui, ó, se eu mostrasse antes, ó, isso aqui parecia ser difícil. Entendeu? Mas quando a gente vê, não é tão complicado assim não. Ok? Pessoal, é isso, tá? Então, vou me despedir de vocês. Matemática, como eu disse, eu vou pegar da live, tá? E por hoje, física seria isso. Só para adiantar um pouquinho, tá? O TD de vocês, de física, eu não coloquei questões, tá? Não queria botar questões agora. Eu preferia dar mais uma aula para colocar questões. Então, qual vai ser o TD de vocês? Vocês vão pegar, vocês vão ver. É para vocês fazerem um fichamento, tá? Vocês vão fazer um fichamento sobre movimento circular uniforme. Só que vocês não vão fazer só até onde eu parei, que é até frequência. Vocês vão fazer sobre tudo, tá? Vocês vão adiantar o conteúdo. Vocês vão fazer um resumo, um fichamento. Você vai pesquisar na internet, pesquisar no livro de vocês, de alguma forma, sobre movimento circular uniforme. E vocês vão fazer um fichamento. Se der para fazer na parte da frente e de trás do TD, ok. Se não der, grampeia uma folha em anexo para entregar. Tá? Então, vocês vão ver lá que o fichamento só vai ter o TD de vocês só vai ter uma questão, que é para realizar o fichamento. Tá? Esse é o TD de vocês de física dessa semana. Pessoal, então é isso. Vou me despedir de vocês. Valeu, até a próxima.